A paz do Senhor, queridos irmãos, uma vez aqui nesse vídeo. E hoje eu quero estar compartilhando uma palavra com vocês em Jeremias capítulo 18. Antes, eu quero me apresentar, eu me chamo Mateus e você seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar um pouco daqueles versos que falam a respeito do oleiro, do vaso, que muitas pessoas usam para pregar o modelamento de Deus na vida dos seus filhos, na vida daqueles que receberam Cristo no seu coração. Hoje eu quero estar compartilhando com você e não só compartilhar isso. Não pense que esse vídeo é só sobre isso, porque eu sei que você já ouviu muito. Mas eu quero compartilhar de uma visão panorâmica. Porque nós ouvimos muito apenas a parte boa. E eu não gosto disso. Eu prefiro que doa também. Tem que doer. O evangelho tem que doer em nós. Não é simplesmente o evangelho nos aceitar da maneira que nós já somos. Jesus nos aceita, nos recebe da maneira que nós somos. Mas continuar com ele da maneira que nós somos é não viver o evangelho. Porque se você entrou e recebeu Cristo, você não continua sendo o mesmo. A cada dia, gradativamente, a palavra diz, você vai se tornando mais parecido com o Senhor pelo mover do Espírito Santo. Você pode recusar se mover. E é aí que você deixa de viver o verdadeiro evangelho, mesmo que você ache que seja salvo. Não está. Porque é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus para viver o que ele tem para você e para receber o que ele tem para você viver. Então, continuamos aqui. A palavra do Senhor, você já deve ter ouvido, fica em Jeremias capítulo 18, que fala a respeito do oleiro, fala a respeito do vaso, e eu vou ler um pouquinho alguns trechos aqui, e logo vou concluir a minha mensagem juntando algumas partes que eu quero que você ouça também, porque às vezes a gente ouve muito de pastores isso, e de pessoas que pregam, porém a gente não ouve o resto da história. A gente não ouve o resto da história. Esse contexto, ele começa falando de Deus modelando o seu povo, amassando o vaso e reconstruindo de novo. Para que assim seja conforme ele deseja, para que o povo possa ser abençoado, possa de fato viver uma vida abençoada na terra. Porém, a resposta ao povo disso é: não, nós não vamos obedecer a Deus. Nós vamos continuar vivendo o nosso pecado. Você vai encontrar no texto isso. Eu não estou falando da minha boca, estou falando da palavra de Deus, o que a Escritura diz. E o que você encontra aqui? Você encontra desprezo do povo. Você encontra mentiras, você encontra raiva, você encontra oposição do povo. Segundo a proposta que Deus fez para eles. E Deus não fez proposta ruim. Deus fez proposta de vida, proposta de mudança, proposta de verdadeiramente vida e não morte como todas, não todas, mas a maioria das pessoas está vivendo. Ou melhor dizendo, morrendo, porque quem não está em Cristo já morreu, está morto. E o único que pode ressuscitar essas pessoas é Cristo. E se você ir até Ele, se você ainda não foi até Ele, vá até Ele. Ele está na tua porta e batendo no teu coração todos os dias. Para você abrir e se permitir que Ele entre e faça morada na sua vida. Não estou falando balela aqui. Estou falando o que eu vivi e o que milhares de pessoas vivem. E se você está duvidando, viva. Você terá suas próprias conclusões. Para você ir para o céu, você precisa de fé. Você precisa acreditar. Se você já está achando que você vai para lá sem crer em Cristo, a palavra nunca disse que você vai para o céu sem ao menos crer em Cristo. Irmãos, quero ler aqui a passagem. Fica em Jeremias capítulo 18, verso 1. Diz o seguinte: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do olheiro, e eu lhe falarei ali. Jeremias, então, diz: fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Depois desses versos, o Senhor vai assemelhando o povo de Israel com esse modelamento que o oleiro estava fazendo, que era da mesma maneira que Deus estava fazendo na vida do povo de Israel. Estava modelando eles. É isso que Deus estava fazendo. Porém, irmãos, vamos ver aqui, ó. Olha o que o povo disse quando Jeremias pregou isso. Quando Jeremias pregou que Deus iria amassá-los, iria transformá-los no povo, uma nação santa de verdade, na nação que Deus queria que eles fossem. Escute o que o povo responde a Jeremias, segundo a pregação que Deus mandou ele pregar para o povo de Israel. Escute só. No verso 12, o povo diz o seguinte, ó: não perca seu tempo, o povo respondeu.
continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. O povo admitiu na cara dura. Irmãos, o que que nós vivemos, o que que nós vivemos hoje? O que que nós saímos na rua para ver? Nós não vemos o mesmo acontecendo? Nós não vemos pessoas dizendo: eu não quero saber de evangelho, eu não quero saber disso. Esse bando de religiosos não sabem nada, ficam impondo coisas, são até intolerantes. O incrível é que essas pessoas não sabem nada e vêm com tal de coisa de intolerância religiosa. Certas pessoas eu creio que têm que ler a Constituição, a lei, para saber se o que estão falando é verdade, porque tem palhaçadas por aí que não tem cabimento de aceitar. A palavra de Deus vem aqui dizendo que o povo rejeitou a pregação de Jeremias ao povo de Israel. Tem até um escrito aqui rodeando. A palavra diz que quando Jeremias pregou, o povo foi lá e rejeitou. E é a mesma coisa que nós vemos hoje. Se você pregar para uma pessoa oposta, que se opõe ao evangelho firmemente, e que só vai ser mudada pelo mover do Espírito Santo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você encontra pessoas com a mesma oposição nos dias de hoje. As coisas não mudaram. Existem pessoas que se voltam para Deus, mas aquelas pessoas que se revoltam, que se contrapõem, que vão contra a palavra de Deus, que endurecem o coração, como Jesus falou. Eu tenho certeza, assim como Jesus na terra olhou para o povo, olhou para os judeus na sinagoga e viu o coração deles endurecido e entristeceu-se por causa daquilo, eu tenho certeza que ele olha lá de cima e vê um olhar de tristeza todo o povo, todo não, mas todos os incrédulos que têm um coração endurecido, rejeitando a palavra dele, rejeitando o sacrifício dele. E Jesus deve pensar se ao menos eles entendessem o que eu fiz por eles. Deus, ele só pede que você se volte para ele. Você está vivendo, eu estou vivendo no momento da graça. E um período em que a graça está governando. E um período em que nós podemos nos achegar a Deus pela graça, pelo amor. Mas saiba, esses que não estão se aproximando de Deus pelo amor agora, quando acabar o período de trégua nessa terra, quando iniciar a tribulação, a ira de Deus vai se alastrar. Porque até agora não era para ter graça. Tem porque Jesus veio, porque se não viesse, você acha o quê? Você acha que a gente não ia estar debaixo da ira de Deus? O povo nem existe mais por causa da ira de Deus. Deus teria destruído o povo. Era isso que teria acontecido. O mosquito até tá me atacando aqui agora. Não interessa, vamos embora. É isso que a palavra diz. E eu não quero me estender tanto, mas eu vou concluir aqui. O que Deus fez a respeito e diante desse endurecimento de coração do povo? Fique tranquilo. Você que está pregando o evangelho, que anuncia, que chama as pessoas. Eu sei que nós amamos, nós somos chamados a amar, nós ficamos tristes, choramos muitas vezes, porque as pessoas rejeitam. Isso é normal. É essa pessoa que Jesus nos chamou para ser. Vamos ler comigo aqui a resposta de Deus a isso. E só para concluir, fique tranquilo. Essas pessoas têm se opondo à voz de Deus, ao chamado de Deus, à pregação, às boas novas, ao sacrifício de Jesus na cruz. Essas pessoas, se não se arrependerem até o último dia, até o dia que Jesus voltar, ou até o último suspiro na terra, sofrerão da ira de Deus, tanto aqui quanto no inferno. E lá no inferno não tem volta. Lá é eterno, lá é tormento. E você imagina o que Deus preparou para o diabo e os seus anjos. Não era para você, era só para eles. Mas para quem recusar o chamado da cruz, é aquele lugar que pertence. Quem recusar-se a crer em Cristo, é aquele lugar que pertence. Deus, desde o princípio, preparou o paraíso, o céu para nós. Mas se nós rejeitarmos Ele, se não crermos nele, nós não teremos o paraíso que Deus preparou para nós. Antes, ficaremos com o inferno preparado por diabo e os seus anjos. Então se arrependa enquanto é tempo, se você está vendo esse vídeo. Não deixe para amanhã, faça hoje. Faça hoje. A palavra de Deus aqui diz o seguinte, a respeito do que Deus fala ao seu povo, diante da afronta que eles fizeram à pregação que Jeremias pregou. Diz o seguinte,
Deus está falando aqui, ó. Meu povo, contudo me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei o meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Assim como Deus estava disposto a trabalhar na vida do seu povo, como o oleiro molda o vaso, transformando em algo novo, mesmo que estivesse estragado, Deus ele também agiu de uma maneira diferente quando o povo rejeitou a pregação dele. Não pense que Deus é aquele namorado chato, que quando a namorada diz não, ele fica agarrando no pé. Não. Quando você nega a Deus, a decisão é tua. O livre-arbítrio Deus te deu. E é essa a escolha que você tem. Mas nunca se esqueça, com as escolhas que você está plantando, as sementes que você está plantando, você também irá colher. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar para você. O mesmo Deus que molda os vasos, que molda o seu povo, também o castigará, também irá-se-á com ele, contra ele, no dia do juízo final. Se este povo não ouvir o chamado de Deus, porque Deus está chamando o povo, mas o povo está tampando os ouvidos, está endurecendo o coração e por isso não se rende à palavra de Deus, não se rende ao chamado, não se rende a crer em Deus. Deus ele não pede a sua casa, ele não pede o seu dinheiro, não. Ele pede o seu coração, ele pede o seu tempo, ele pede tudo de você. Deus ele quer isso. Ele quer você. Você. E entenda, mesmo que você esteja apegado a bens materiais agora, mesmo que você tenha dúvida de alguma coisa ou outra, depois, no transformado no Espírito Santo, isso não vai existir mais. Quando Deus começar a operar na tua vida, as coisas vão mudar. Jesus enviou o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo para isso, para nos ajudar. E Ele está disposto a ajudar você hoje. Se você abrir o teu coração e receber Jesus como teu Senhor na tua vida, faça essa oração hoje. A palavra diz, se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É essa a proposta que Deus te faz. É esse o chamado que Deus te faz. Que você creia e declare que Ele é o teu Senhor. E isso basta. Porque depois disso, Jesus promete o Espírito Santo àqueles que creem nele. Para que a partir disso, a cada dia nos tornemos gradativamente mais semelhantes a Ele. É essa mensagem que eu compartilho com você hoje. É essa mensagem que eu vim aqui pregar para você hoje. Deus abençoe a tua vida. Inscreva-se no canal. Deixe seu like para permitir que esse vídeo vá mais longe. E lembre-se, tem o nosso Instagram, que é eu.mateusmaciel. Aqui na descrição vai estar, provavelmente. E eu peço que você siga o nosso Instagram. Lá tem muitos vídeos todos os dias. Ou, na verdade, é um dia sim, um dia não. E eu tenho certeza que vão edificar a sua vida, que vão te ajudar nessa caminhada com Cristo. E você vai aprender a verdade das Escrituras. Porque é somente aqui, na palavra de Deus, que você vai encontrar a verdade absoluta, a verdade que te leva à vida, e a vida em abundância. Não uma vida medíocre, não uma vida medrosa, não uma vida que leva ao inferno, não. Mas uma vida em liberdade para escolher, negar o mal. Você é tão livre se você aceitou Cristo, que você pode escolher. Você escolhe largar o mal e aceitar Jesus. Tem coisa mais maravilhosa que essa. Tem coisa maior que essa. Eu digo em aspectos humanos aqui. Tem coisa tão grande, sabe? Para nos declararmos contra o diabo e dizermos: eu sou tão livre que eu rejeito esse pecado. Eu aceito ele. Eu aceito Jesus. É essa a nossa convicção que nós temos que ter. De que Jesus ressuscitou dos mortos. E que ele ressuscitou e voltou e fez tudo o que fez. Para que eu e você tivéssemos vida. E você visse esse vídeo hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. E tchau.